Fala pessoal, mais um vídeo aqui do canal Linha da Vila, dessa vez para comentar sobre Santos 2, Grêmio 3 pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo que foi lá na Arena do Grêmio, mais uma derrota do Santos. Bom, comentar sobre esse jogo e falar do Santos é chovendo molhado, porque todo jogo a história é a mesma, o roteiro parece ser igual, o Santos sai ganhando, depois toma um empate, não consegue segurar e faz um segundo tempo muito abaixo do primeiro tempo. Bom, nesse momento, o Santos se encontra em 17º, vou deixar passando aí a tabela, é o primeiro dentro da zona de rebaixamento, e tem um jogo a mais do que o Mirassol e do que o Remo, que podem, né, chegar à mesma pontuação do Santos e até ultrapassá-lo. Então o Santos já completou a 17ª rodada, mas há times que ainda não jogaram 17 jogos no campeonato, e a situação do Santos está bem feia mesmo. Agora, o próximo jogo é o Vitória em casa, precisando ganhar para quem sabe se distanciar, se livrar desse pesadelo, e também talvez nem assim, né? Porque já está devendo tanto futebol que já se colocou em uma situação bem complicada no campeonato. O Santos foi a campo com Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Gonçalo Escobar na lateral esquerda, Adonis Frias e Lucas Veríssimo, William Arão e Gustavo Henrique e Miguelito no meio-campo, Gabriel Bontempo pela meia direita e Rony pelo lado esquerdo, e Gabigol com a camisa 9 centroavante. Essa foi a escalação do Santos para o jogo de ontem, de Grêmio 3 e Santos 2. O Santos, como eu falei, começou abrindo o placar no primeiro tempo com o Gabigol, após uma falha do Caio Paulista, que pega a bola e o Miguelito carrega até o gol, toca para o Gabigol de lado e ele faz o primeiro gol. Já o Santos não consegue segurar e logo em seguida sofre um empate com o gol do Carlos Vinícius, falha da zaga, né? Falha de falta de atenção ali também do Adonis Frias, e vai para o intervalo com esse placar. No segundo tempo ainda consegue tomar a frente do placar de novo com o Gabigol, sofre um empate novamente sem conseguir segurar por quase nenhum segundo. Carlos Vinícius de novo numa falha da zaga também, se eu não me engano foi até o Adonis novamente, e sofre logo em seguida também o terceiro gol com o TT, um chute meio que entrando na área, livre para chutar, faz o 3-2, e assim o Santos morre no jogo, não consegue fazer mais nada, ainda mais com a expulsão do Gustavinho logo em seguida. O Cuca acabou tirando o William Arão ao invés de tirar o Gustavinho, que já tinha cartão amarelo. Isso resultou em outra expulsão, né? O Santos que tem tido jogadores expulsos constantemente nos jogos e tem prejudicado não só na partida, mas para a sequência, porque já não tem opção, ainda mais com jogadores expulsos. Ontem, por exemplo, não teve Roleiser, que não se sentiu muito bem, e não teve Barreal, que estava expulso pelo jogo contra o Coritiba. Então, já não tem peças de reposição. Com expulsões, já prejudica para a próxima rodada, mas não há o que fazer. Não acho que a expulsão foi 100% culpa do Gustavinho. Teve um passe ali que ele recebeu e precisou correr atrás, acabou fazendo a falta, cartão amarelo. Foi o segundo amarelo, primeira falta ele também precisou parar uma jogada, que era contra-ataque do Grêmio, e sofreu o primeiro cartão. Nas substituições, ele colocou o Robinho, ele começou colocando a primeira substituição dele, detalhe, foi aos 81, né, com o Lautaro Dias. Aí a gente já vê e já não consegue pensar que o time vai mudar de cara, colocando o Lautaro Dias. Enfim, é difícil ver assim alguma mudança, né, com o Lautaro Dias, ter total esperança de que o time vai conseguir buscar o gol. Então o Cuca optou por tirar o Arão e já colocar logo de cara o Lautaro Dias. Beleza, ofensividade e tal, mas assim, tirou o cara errado e colocou talvez o Lautaro Dias, que não traz muita esperança pelo que vem jogando com a camisa do Santos. Logo depois, um minuto praticamente, ele já colocou o Robinho no lugar do Rony. Rony ontem, assim, sumido também, se esforça, tal, não sei, mas não compensa na habilidade. Depois ele colocou o Moisés e tirou o Miguelito. A partida do Miguelito e do Bom Tempo foi até razoável, assim, mas nada para surpreender demais, nada das melhores partidas do mundo. Depois, no final, ele ainda tirou o Gabigol, colocou o Samuel Pierre e depois colocou o Davizinho no lugar do Igor Vinícius, que é lateral direito. Então, substituições assim, como eu já comentei no último vídeo, pela falta de opção. Não tem nomes no banco, assim, dos que não entraram, sobrou Zé Ivaldo, Rincon, Luan Pérez, Ananias, Oliva, entendeu? Então, não tinha. No banco era isso que tinha, né? Só se ele colocasse o Oliva, mas é volante, com o Santos perdendo, não tem explicação. Então você vê as opções: Zé Ivaldo, Rincon, Luan Pérez, Ananias, Oliva e o João Alencar.
tem 4 zagueiros, olha só, Zé Ivaldo, Luan Pérez, o Ananias e o Alencar, 4 zagueiros que sobrou, né, do que colocar. Não tem opção. Isso é reflexo do planejamento, né, do time, um excelente planejamento. Claro, tem 2 garotos da base, zagueiros, não estou falando dos nomes que estão no banco, estou falando da posição, da carência de opção. Não tem, se a gente vai colocar atacante, as opções que a gente tem é o Lautaro Dias, o Moisés, que não está jogando nada, e o Robinho, que pouco entra. Então as opções que a gente tem são essas, ofensivas, porque ele colocou o Samuel Pierre e o Davizinho, o garoto da base, na lateral direita. Não tem opção. Então, como é que o time quer dar sequência num campeonato que precisa de elenco se não tem opção? Ah, tudo bem, faltou Roleiser, faltou Barreal, mas tá, falta 1 ou 2 jogadores, já é suficiente para o time não ter opção assim. Precisa ajeitar, precisa agora na janela do meio de ano, do ano, o que eu acho difícil, abrir os olhos, ver o que precisa, que ninguém vai querer jogar no Santos. Olha a situação que tá na zona de rebaixamento, quem vai querer vir pro Santos? Vai receber uma proposta do Santos e de um outro time de meio de tabela, vai aceitar o time de meio de tabela, porque o Santos sofre, o Santos sabe que ele vai vir jogar no Santos, vai passar sufoco, entendeu? Já tem volante, já tem uma porrada de meio campista, uma porrada de zagueiro, mas mesmo assim não tem opção. Desses zagueiros que tá no banco, 2 são da base, acabaram de subir, beleza? Não, mas a gente fala assim, zagueiros que a gente tem total confiança, que já estão mais maduros. Por mim, jogava com os zagueiros da base que tem. Jogava o Lucas Veríssimo e um zagueiro da base. Não que o Adonis tal, falhou ontem, não tô crucificando ele também porque fez bons jogos, mas eu digo assim, tem 10 zagueiros no elenco, se a gente pode confiar no Lucas Veríssimo e ainda o torcedor pede a zaga da base, né? E não tá errado, porque a zaga da base é que a gente mais pode confiar do que os próprios zagueiros experientes que tem no elenco. E isso em todas as posições. A opção para lateral direito não é mais o Mike que veio e tal, porque o Mike não respondeu em campo. Então ele prefere subir um garoto da base que é o Davizinho. Na lateral esquerda a mesma coisa, o Rafa Gonzaga ou improvisar o Barreal. Olha a carência de jogadores que está o Santos. No meio de campo, ele ou o William Arão ou o Gustavinho. Quando vem, entra o Samuel Pierre, que entrou no último jogo, entrou nesse, que é da base também. O Oliva ficou no banco. Tá. Agora a gente vê, pra janela a gente precisa de tudo. Precisa de zagueiro, precisa de laterais. Precisa de um. Eu traria também, aproveitar essa janela do meio de campo, mais um meio campista. Traria um ponta, porque não tem ponta. Não dá pra gente ficar revezando Rony e Moisés, não dá. Eu acho que não leva até o final da temporada na segurança ali de que o time vai ter uma atuação ofensiva diferente com o Rony e Moisés. Não acho isso. Ele fica improvisando o Gabriel Bom Tempo na meia direita, porque também não tem um ponta, um jogador ofensivo pelo lado direito, quando entra o Robinho, e o Gabigol no ataque, o Tassiano também não tá, acho que tá machucado também. Enfim, é uma coisa assim bem decepcionante, surpreendente, né? Como gasta tanto dinheiro na janela e não tem opção no final de contas. Então, você vê, a gente já fala zagueiro, laterais, a gente fala de até se puder trazer um volante, se não, beleza, não é a posição mais urgente. Ponta é urgente, ponta esquerda e um ponta direita, jogadores ofensivos que eu falo, né, para poder jogar o bom tempo pro meio campo de novo. Tudo bem, não está jogando ruim na meia direita, mas precisa de jogadores ofensivos dos 2 pontos. Mas você acha que o Santos vai ter culhão, vai ter porte assim financeiro para trazer 5 jogadores? Se a gente realmente quer evoluir, quer não deixar de passar sufoco no brasileiro? E se perder a próxima rodada, o Vitória está entregue, né? Mais um ano praticamente entregue. O torcedor já começa a pensar em rebaixamento, a pensar coisas pequenas, porque é o que essa gestão tem feito, o Santos pensar coisas pequenas. É o que a gestão quer, que o Santos pense pequeno para que ache que eles estão fazendo um favor para o Santos. Marcelo Teixeira, o seu Alexandre Matos, até o próprio comitê de gestão pré-histórico que está lá há 20 anos no Santos e não quer mudanças, quer continuar do mesmo jeito, sugando dinheiro do Santos. Não sei, não sugando dinheiro do Santos, mas eu digo assim, tendo cargo no time, mostrando que é alguma coisa, que está fazendo um favor, acham que estão fazendo um favor. Ah, o Santos está ruim, peguei o Santos numa draga, estou fazendo um favor para o Santos, trouxe Neymar, trouxe isso, eu estou fazendo um favor, deveriam me agradecer. Não, ele quer que o Santos pense pequeno, para que tenham pessoas que não têm pensamentos grandes e continuam na mesmice. Porque para eles está bom continuar na mesmice, eles vão ter o cargo deles lá. Vão estar lá, já estão há 20 anos, o que é mais 5? O que é mais uma gestão mais 3 anos? Então, a situação que eles querem que o Santos esteja é essa, sem opções no banco de reserva, sem novidades, sem melhoras na estrutura,
o estatuto para eles se perpetuarem no poder, eles querem, estão longe de querer uma SAF boa para o Santos, que o Santos almeje coisas grandes, porque sabe que se o Santos começar a pensar grande e a conquistar grande, eles não vão estar no meio, porque não vai ser obra deles. Então é isso. Acabei nem falando muito sobre o jogo, porque já falei no começo do vídeo, é chovendo molhado, é o Santos ganhando, depois tomando gols, não conseguindo resistir, segurar. Então o torcedor já não fica nem aí, um pouco se importa se eu vou falar do jogo ou não, tem que falar do interno, porque o interno reflete no campo. Entendeu? O interno reflete. Se eu for falar do jogo, quem está lá, o responsável por isso, está lá tranquilo. O torcedor precisa ver a parte interna que reflete dentro de campo. A culpa não é 100% dos jogadores, claro, tem jogadores ali que não tem como vestir a camisa do Santos, mas isso é reflexo da gestão que não consegue pensar grande para um time do tamanho do Santos. Bom, era isso o vídeo. Por favor, deixe seu comentário também, tanto sobre o jogo, quanto sobre o que você espera aí do futuro. Agora tem jogo contra o Deportivo Cuenca valendo a classificação na Vila Belmiro. Deixe o seu like se você gostou do vídeo, o seu comentário e até o próximo vídeo. Um abraço.